Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Hoje sim, né? Hoje tudo maravilhoso. Vitória do Internacional e não só isso, né? Que vitória do Internacional contra a arbitragem na despedida de D'Alessandro e com virada nos acréscimos do segundo tempo para conseguir a primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro, uma vitória importante, uma vitória fundamental para a caminhada do Inter aí na sequência do Campeonato Brasileiro contra o bom time do Fortaleza, um time organizado e que deu muito trabalho para o Internacional, né? Teve 2 pênaltis a favor, é verdade, os 2 foram, né, bem marcados, mas o Inter também teve seus pênaltis a favor e não foram anotados pela arbitragem. Quero falar, gente, nesse vídeo em 2 partes, separando o jogo, os detalhes, né, as escolhas do Cauã de Almeida, técnico auxiliar, que foi muito bem no jogo ontem, leu bem a estratégia do Fortaleza, leu bem as trocas e também, claro, falar sobre D'Alessandro, né, que não é mais jogador de futebol, se aposentou, ele mesmo brincou na coletiva depois, né, vai distribuir currículo hoje, vai fazer outra coisa da vida e se despede do Inter da melhor maneira possível, com 3 pontos na conta, com um belo gol e, claro, também aumentando a idolatria junto ao torcedor do Internacional. Beleza, gente? Deixa eu dizer que o Haalandão, a mistura do Haaland com o alemão, me garantiu ontem um bom dinheirinho na OneXBet, a maior global bookmaker do mundo, que te dá crédito dobrado no teu primeiro depósito e no teu primeiro cadastro. Então bora te cadastrar aqui no link que está no primeiro comentário fixado para também apostar, né? Tem Libertadores no meio da semana, campeonatos rolando pelo mundo e tu não pode ficar de fora dessa, beleza? Vamos falar sobre a vitória do Inter então, gente. Vamos começar falando sobre as escolhas do Cauã Almeida, que mudou o time em pelo menos 3 posições. O D'Alessandro estava cotado para começar, né? A gente falou sobre isso e ele acabou sendo um diferencial do Inter no jogo. Ele optou pelo Johnny, que fez um jogo terrível, né? Cometendo falhas grotescas, fez o pênalti do gol do Iago Pikachu, perdeu bolas, né, que não poderia, e é um cara que parece não estar aproveitando muito as oportunidades que tem. Tanto que foi sacado no segundo tempo para a entrada do Rodrigo Dourado, que até melhorou, né, o meio-campo do Internacional, deu uma segurança um pouco maior e não comprometeu. O Lisiero, que seria o titular, ele teve uma virose, né? Não sei se vai ter condições de se recuperar até o jogo do próximo final de semana contra o Fluminense no Maracanã. Aliás, o Cauã Almeida foi perguntado sobre isso, né? Ele destacou que ainda o Inter, na verdade, como um todo, né, ele não está pronto. O Inter contratou vários jogadores, foram 14 na janela de transferência ao todo, mas vários estão com vários problemas diferentes, né? O Vitão, por exemplo, perdeu o tio, né, faleceu e estava até no Beira-Rio hoje, deve ser reintegrado a partir da segunda-feira. O Wanderson tem um edema, né? Fica para 7 ou 10 dias. O Alan Patrick e o Pedro Henrique agora que vão começar a trabalhar fisicamente para estar aptos para jogar. O David segue no DM. Então tem muita gente fora, né? Hoje ainda o Inter não teve Tyson e Edenilson, 2 dos seus principais jogadores. Então era um time desfalcado, era um remendo de time, né? Tinha o René na esquerda fazendo a estreia, até acho que fez um bom jogo ofensivamente, né? Acabou cometendo um dos pênaltis que acabou parando na trave. Mas enfim, o Inter foi muito mais organizado do que era com o Medina, em que pese todos, né? Inclusive o próprio D'Alessandro colocou essa vitória na conta da comissão do Cacique Medina, que era muito benquista, né? Pelos jogadores, pela comissão, pelo dia a dia. Só que os resultados não colaboraram, né? Os resultados muito ruins e acabaram não dando aquela liga, né? Que a gente cita no futebol. Como eu disse, né, gente, vitória é muito importante, coloca o Inter com 3 pontos, né, numa zona ali cheia de gente ainda, é o começo do Campeonato Brasileiro, mas pontuar é importante. Como eu disse, semana é cheia para trabalhar, o Inter aguarda anunciar o seu novo treinador no fim de semana, pós-fim de semana, perdão, né, agora na segunda-feira, para já ter a semana cheia de trabalho para preparar esse time para encarar uma sequência dura fora de casa, né? Fluminense do Abel, pelo Campeonato Brasileiro, e na outra semana um jogo decisivo, né? Pela Copa Sul-Americana contra o Independiente Medellín jogando lá na Colômbia. O Inter precisa vencer, senão será eliminado praticamente da Copa Sul-Americana. O Independiente Medellín vencendo, por exemplo, abre 5 pontos do Internacional, faltando 3 rodadas, 9 em disputa.
né, o Inter teria que tirar uma boa vantagem, então o Inter tem que ganhar lá na Colômbia. Perdeu o ponto contra o Guairinha, não podia, e agora vai ter que fazer a sua parte lá em Medellín. Vamos falar sobre o D'Alessandro um pouquinho, gente, porque, enfim, foram longas palavras do D'Alessandro, que fez o gol de empate ontem, saiu ovacionado pelo torcedor, como vocês viram aí na abertura do vídeo. E de qualquer forma, gente, é um cara que vai dar um tempo de internacional, tá? Para quem especulava que ele ia ser anunciado como técnico, como executivo, ia estar na diretoria, ele vai ser pai dos filhos dele. Pelo menos foi o que ele disse na coletiva pós-jogo. Disse que vai ser um pai mais presente, vai buscar filho no colégio, vai viajar, vai se profissionalizar, vai para a Europa assistir jogo. É esse o desejo do D'Alessandro. Ele, claro, diz que é impossível desconectar o Inter da sua vida, que é um clube que deu tudo para ele a princípio, né? Família, amigos, a idolatria que ele tem, enfim, um cara que vai morar em Porto Alegre certamente, mas é um cara também que pretende se profissionalizar. Ele destacou, né, que já tem o curso de executivo e que também já tem a licença da AFA para ser treinador. Então, assim, pode acontecer no futuro? Ele diz que pode, que vai se preparar para isso e que, se houver a oportunidade, vai ficar muito feliz de trabalhar no Internacional. Mas que agora é o momento de fazer outras coisas, né? De viajar, de curtir a família, enfim, de qualquer forma. Diz que muitos amigos vieram agora que ele pode aproveitar um pouco, né? Não ficar concentrado, treino e viagem. Então, vai ficar mais de boa o D'Alessandro, pelo menos por enquanto. Destacou, gente, que sabe que muitas coisas estão difíceis no Internacional, mas que fez questão, né, de destacar a qualidade da comissão do Cacique Medina, que ajudou ele muito nesses 4 meses de trabalho, e destacou, cara, que ganhou muito mais do que deu ao clube, ficou faltando um título nacional, né, lamentou também os vices da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, mas deixou em aberto, né? Quem sabe como um dirigente ou como um técnico ele venha a ganhar estas competições. É isso, D'Alessandro não é mais jogador do Inter, não é mais jogador de futebol, se aposenta com 529 jogos e o segundo maior jogador que vestiu a camiseta do Internacional em números, né? Ficando atrás somente de Valdomiro, uma história espetacular, todas as homenagens para ele. Eu estava no jogo ontem, né? Conversei com vários de vocês no pátio do Beira-Rio e todos têm alguma lembrança de D'Alessandro. Uma carreira linda, um cara com estrela, um cara vitorioso e que não é por acaso que teve a despedida que teve. E tomara, né, que seja o começo de um novo caminho para o Internacional, com o Alexandre Alemão fazendo seus gols, né, crescendo de produção. Acho que o time ontem num todo jogou bem, exceto o Mercado e o Johnny, que acabaram comprometendo. Mas o Inter crescendo de produção, tomara que consiga engrenar uma sequência de bons jogos. Vamos torcer por isso, né? Com a bênção de D'Alessandro, vamos para cima. Como eu disse, anúncio hoje pode acontecer do Mano Menezes como novo técnico do Internacional. Vamos ficar esperto, eu atualizo vocês à tarde com um pouco mais de informações aí, né? DM, treino, Mano Menezes, aquela coisa toda, mas acho que merecia um vídeo especial essa despedida do D'Alessandro, um dos maiores ídolos da história do clube, para mim certamente no top 3, né? Junto com Falcão e Fernando Lúcio da Costa, vulgo Fernandão. Beleza, meus amigos? Então é isso, tá? Então quero que vocês deixem um comentário aí se estavam no jogo, se não estavam, como vocês viveram esse último dia de Andrés D'Alessandro como jogador profissional, jogador do Inter, fazendo gol de empate, que depois viria a ser o gol da vitória do Colorado contra o Fortaleza do Vojvoda. Aquele abraço, tamo junto, tchau!